Olá, seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Meu nome é Ivan Lima e é um prazer te receber por aqui. Com certeza, você já foi em algum lago, seja para acampar, pescar ou simplesmente para se refrescar nos dias quentes aqui no Brasil. Porém, ao redor do mundo, existem algumas dessas belezas naturais que, apesar de parecerem inofensivas, escondem mistérios que há anos nunca foram resolvidos. Por exemplo, você já viu um lugar desses com água cor-de-rosa? Na Austrália, o Lago Hillier, ou Lago Rosa, como popularmente é conhecido, parece um espetáculo da natureza, principalmente pelo fato da sua cor parecer um rosa chiclete. O motivo dessa cor? Os cientistas ainda não sabem ao certo, mas eles têm uma ideia do que pode ser. Assim como acontece em outros lagos, essa coloração provavelmente se dá por causa de uma espécie específica de microalga que fica escondida nas águas. Essas criaturas fotossintéticas de alta salinidade geram energia em seus corpos absorvendo os raios do sol e também produzem o que é chamado de pigmentos carotenoides, que provavelmente é o que faz a água ficar dessa cor. Mas vale lembrar que isso ainda não foi confirmado pela ciência. Na verdade, as suspeitas são de que muitos outros fatores contribuem para a água deste lago ser cor-de-rosa, como a proliferação de uma bactéria que produz bacteriorubberina, que seria a coloração rosa, ou mesmo a falta de nutrientes ou excesso de sal. Além do Lago Hillier, existem outros na Austrália que apresentam essa mesma coloração, assim como no Senegal, Espanha, Canadá, Estados Unidos, Bolívia e no Azerbaijão. Se esse local é seguro para nadar, aparentemente não há problema algum em nadar no Lago Hillier. Já beber a água... Eu duvido, porque a alta quantidade de sal pode causar alguns problemas de saúde. E se uma lagoa com água dessa cor já é estranha, agora imagina encontrar uma repleta de esqueletos humanos. Olha só, lá no alto das montanhas do Himalaia indiano, a 5.029 metros acima do nível do mar, está o lago Hopekund, com restos humanos espalhados sob o gelo do lago dos esqueletos, como é popularmente conhecido na região, mas só é possível ver os esqueletos em certos momentos do ano, porque na maior parte do tempo o lugar permanece congelado. Os esqueletos surgem apenas quando o gelo derrete e dizem que em alguns deles ainda é possível ver até alguns pedaços de carne que foram conservados pela baixa temperatura. Não se sabe ao certo, mas as estimativas apontam que há entre 600 e 800 restos mortais no local. Mas por que existem restos mortais de humanos dentro de um lago que fica a maior parte do ano congelado? Essa foi a pergunta que muitos cientistas fizeram ao longo dos anos, o que gerou uma série de respostas aleatórias. Quem eram, quando morreram e de onde vieram. Até agora, a ciência só conseguiu elaborar 3 teorias. Uma delas, de que as ossadas eram de um rei indiano, sua esposa e seus empregados. E o grupo morreu durante uma nevasca que aconteceu há centenas de anos. A outra corrente afirma que se trata das ossadas de soldados indianos que perderam a vida tentando invadir o Tibete em 1841 e, na volta para casa, acabaram morrendo no trajeto. A terceira linha de raciocínio, que para mim é a que faz mais sentido, diz que o local era uma espécie de cemitério,
talvez para as vítimas de epidemias. Os nativos acreditam numa lenda que diz que uma deusa chamada Nanda Devi lançou uma tempestade tão dura quanto ferro e acabou matando as pessoas em volta do lago. Bom, até agora, segundo uma matéria publicada pela BBC, em fevereiro deste ano, os cientistas descobriram que as pessoas que morreram ali eram, no geral, mais altas do que a média local. Além disso, a maioria deles tinha entre 35 e 40 anos. E algumas eram mulheres mais velhas, aparentemente bem de saúde. As análises também mostram que algumas ossadas remontam a cerca de 1.200 anos e que um grupo é geneticamente diversificado e que vários óbitos estão separados por um espaço temporal de até 1000 anos. Com isso, pode ser que todas essas pessoas não tenham morrido de uma vez só. Mas afinal, o que foi que aconteceu com elas? O Lago dos Esqueletos continua sendo um grande mistério para os nativos e para a ciência. Na Tanzânia, existe uma lagoa tão bizarra quanto essa dos esqueletos. Só que, em vez de acumular corpos de pessoas, o lago Natron está repleto de esqueletos de animais. O que acontece é que a água alcalina desse local tem um pH extremamente alto, que chega a 10,5. A água também é tão corrosiva que pode queimar a pele e os olhos dos animais que não estão adaptados a ela. Isso ocorre porque o lago é extremamente rico em mineral chamado natrão, um composto de sódio natural que contém uma mistura de carbonato de sódio, bicarbonato, cloreto e sulfatos. O que torna esse lago macabro é o fato de que os animais que morrem na água possuem uma forma assustadora porque seus corpos ficam calcificados. Quando o fotógrafo Nick Brand fez uma viagem para a Tanzânia, ele encontrou diversos animais calcificados ao redor do lago e os posicionou como se estivessem vivos. O resultado? Fotos incríveis de criaturas que parecem ter sido esculpidas em pedra. Diferente do que muitos sites divulgaram por aí, a água não mata os animais. Na verdade, existe um ecossistema próspero, com flamingos e outras aves pantanosas, peixes, algas que servem de alimento para os grandes bandos de flamingos e por aí vai. No entanto, quando um pássaro morre e cai na água, ele toma essa aparência assustadora, como se tivesse sido transformado em pedra. Bom, no meio das montanhas rochosas do estado de Alberta, no Canadá, existe também um lago chamado Lago Abraham, que se estende por aproximadamente 33 quilômetros. Embora as temperaturas abaixo de zero e as rajadas de vento gelado sejam desagradáveis, essa área oferece paisagens indescritíveis. Além dos picos e montanhas, acontece um fenômeno natural misterioso. Durante o inverno, a temperatura ao redor do lago Abraham pode cair drasticamente e a velocidade do vento pode chegar a 48 quilômetros por hora. Por isso, se forma um gelo cristalino na superfície do lago, tornando possível ver a beleza surreal das bolhas de metano congeladas. O Lago Abraham emite gases metano, assim como muitos outros ao redor do mundo. Só que no inverno, como eu citei, a superfície da água fica congelada, proporcionando um visual completamente diferente do normal, causadas por bactérias que se alimentam da matéria animal e vegetal em decomposição. As bolhas de metano geralmente sobem à superfície sem que ninguém perceba. Mas no inverno, elas se transformam em sacos brancos de gás, suspensos em todos os lugares da água congelada. À medida que as bolhas atingem as temperaturas mais frias da superfície do lago, elas congelam. E devido à clareza única da superfície gelada do lago, tornou-se um local popular para ver e fotografar as formações de metano. Este evento anual fez com que o Lago Abraham se tornasse um dos lugares mais procurados para fotografia do Canadá.
Para finalizar, eu te conto sobre um lago que não tem nenhuma características impressionantes, mas envolve uma história assustadora. E também conhecido como Lago da Pirâmide, ele fica próximo à cidade de Reno e é atualmente divulgado como o mais bonito dos Estados Unidos. Embora ele tenha águas tranquilas e vistas deslumbrantes, já que é rodeado por montanhas e um grande deserto, dizem que antes da chegada dos europeus, membros de uma antiga tribo chamada Paiute costumavam jogar bebês prematuros dentro do lago. E mesmo que para nós isso pareça um absurdo, e de fato é, historiadores afirmam que essa foi uma maneira de facilitar a sobrevivência no deserto. Por causa desse fato, surgiu uma lenda local que diz que os espíritos furiosos das crianças falecidas tomaram conta do lago, habitando logo abaixo da superfície, esperando para se vingar. Pessoas relataram ter ouvido sons bizarros de bebês chorando e risos de criança. Caçadores de fantasmas e investigadores paranormais tentam explicar os acontecimentos, que são muito estranhos naquela região, mas sem sucesso. O curioso é que, embora não seja um destino turístico muito popular, o lago é considerado um local de importância arqueológica significativa pelo fato de ter sido palco da descoberta de esculturas humanas, algumas das quais representam as mais antigas já localizadas em qualquer lugar na América do Norte. Bom, esses foram alguns dos lagos mais bizarros e misteriosos do mundo. Eu fico por aqui. Eu e o Zé.